E aí, como é que você tá? Espero que esteja tudo bem. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo e no vídeo de hoje a gente vai criar um botão de ver mais na descrição da nossa página do produto. É bem comum a gente encontrar lojas por aí com descrições quilométricas, né? Essa daqui do exemplo tá até pequena, mas tem lojas que a gente passa 10 minutos só descendo o scroll aqui. É fato que quanto mais gatilho mental a gente conseguir colocar na descrição, maior a probabilidade de a gente conseguir quebrar as objeções, né? E conquistar aquela tão sonhada compra, né, que a gente deseja que o nosso cliente efetue. Mas tem determinados públicos que não tem muito tempo livre ou em alguns casos já tem a visão cansada, como é no caso do público mais idoso, né? Então seria interessante a gente inserir uma função, né, que possibilitasse o cliente ter essa liberdade de expandir, né, ou retrair essa descrição dependendo do desejo dele, tá certo? Então bora lá. Eu estou aqui na minha loja de teste. A primeira coisa que eu vou fazer é duplicar o meu código-fonte para ter uma cópia de segurança caso alguma coisa não saia como esperado. Depois eu venho aqui em editar código. E aqui em editar código eu vou em layout, theme.liquid. Lembrando que eu estou utilizando o tema Debug, mas se você seguir esse passo a passo, você consegue replicar isso na maioria das lojas. Pelo menos em todas que eu tentei, inclusive no Warehouse, eu consegui efetuar. Você vem aqui no finalzinho de theme.liquid, acima da tag de fechamento do body, tá certo? Aqui você vai colar esse scriptzinho aqui, ó, logo no começo aqui, ó. Em theme.liquid, copie o código abaixo e cole acima da tag do body. Aí você vai copiar aqui, ó, desde o easy coding função veja mais início até aqui, easy coding função veja mais final. Copiei, colei. Essa é a nossa estrutura que vai mostrar pra gente aliás, vai efetuar pra gente, né, a nossa função de abrir e fechar a nossa abinha, tá certo? O próximo ponto, vou visualizar aqui minha loja e vou identificar qual é a classe responsável pela estrutura da minha descrição. Porque essa classe eu vou precisar substituir ela. Na verdade não é nem a classe que eu vou substituir a estrutura toda. Nesse tema Debug aqui, a estrutura normalmente ela vem dessa forma, Product Single Description RTE, e você pode pesquisar por Product Description. E eu vou substituir tudo isso aqui, ó, né, que já vem padrão no tema Debug, por esse aqui. Tudo que eu vou fazer é só colar isso aqui e apagar essa descrição de cima. Essa é a estrutura da descrição de cima. Mas eu vou explicar para você como é que você faz para você identificar realmente qual é a estrutura responsável por isso, caso você utilize um outro tema, que não seja o debug. Eu vou aqui na descrição, botão direito do mouse, inspecionar. Depois que eu inspecionei, descer aqui um pouquinho para conseguir ver minha descrição, eu vou começar a descer os elementos e percebo que conforme eu vou descendo, vai aparecendo uma estruturazinha aqui em cima identificando o que é que eu estou selecionando. Ó, div product single, e eu vou descendo até eu conseguir descobrir qual é a função que seleciona toda essa parte aqui da descrição. Vou descendo, pronto, encontrei. Nessa do debug aqui, como eu disse, é a Product Single Description RTE, mas pode ser diferente. Eu vou copiar essa classe, vou fechar aqui e vou voltar para o meu tema. Aqui no meu tema eu vou colar ele aqui em cima dessa barrinha. Se você não tem essa barra, eu vou deixar um vídeo aqui em cima explicando como é que você faz para inserir essa barra no seu tema. Mas ele é uma extensão do Google chamada Shopify Themesist by Bold. Essa aqui, ó. É só instalar ela que você vai habilitar essa barrinha de pesquisa aqui no topo. Na barrinha de pesquisa aqui no topo eu vou colar a classe que eu copiei e vou dar um Enter. A extensão vai escanear. Às vezes ele dá um errozinho, recarrega a página, mas não tem problema, você pode fazer de novo. Foi até bom ter acontecido. Mas não significa que ele recarregou a página e ele não encontrou.
tá certo? É só tentar de novo que a extensão ela finaliza a varredura. Aqui eu tenho duas pastas, pelo menos foi o que ele identificou, que possui essa classe dentro dela. E ela identificou que é assim sections, porque ela vai abrindo as pastas. Aqui ela encontra, ela já abre e já marca de amarelinho. Essa Feature Product Liquid e Product Template Liquid. Eu vou aqui em Product Template Liquid, que foi aquela a extensão identificou que tem. Vou clicar dentro e apertar Ctrl mais F para abrir minha segunda barrinha de pesquisa. Aqui na segunda barrinha de pesquisa eu vou colar de novo a classe que eu copiei lá do Inspeção Elemento, e ele já me mandou para cá, ó, Product Single Description RTE. Ah, Paulo, será que é essa mesmo? Como é que eu vou saber se é ela mesmo? E até onde eu posso marcar aqui para saber o que eu vou apagar? Porque percebam que tem várias divs, ó, tem vários elementos, eu não sei onde começa essa função, onde ela termina. Então, a maneira mais fácil que você vai utilizar é testando. Não tem outro jeito. Aqui, perceba que quando eu marco uma div, ele identifica onde é o começo e onde é o final. Tá vendo? Ó? Ele grifadozinho de rosa. Eu vou mostrar essa de cima. Quando eu clico na div de cima, que é a abertura dessa funçãozinha, dessa estrutura, ele marca todinho de rosa. Então aqui é o começo e aqui é o final. Se fosse o caso, eu apagaria daqui até aqui. Beleza? Nesse caso, mesma coisa. Ó. Ele marca que a descrição é daqui até aqui só. Essa é a minha estrutura da descrição. E como eu tenho que substituir ela, eu só preciso apagar essa e colocar lá do meu script, que eu já deixei aqui. Ah, Paulo, vamos supor que eu tenho uma estrutura aqui que começa com if. Por exemplo, aqui, ó, if. E aqui dentro eu tenho meu product description. Aqui no caso é meu botão de pagamento, né? E o que eu vou fazer? Eu não estou encontrando nenhuma div. Aí você vai apagar do if até o end if. Lembrando que isso se no seu tema você identificar que essa estrutura é responsável pela sua descrição. Aí vamos lá. Como é que eu sei, Paulo, que é responsável pela minha descrição? Aí você vai fazer assim, ó. Cliquei aqui no começo ou no final para saber onde é que começa, onde é que termina. Lembrando que dentro da estrutura sempre vai ter esse Product Description. Selecionei aqui e apaguei. Se ela for minha estrutura real, quando eu salvar aqui, a minha descrição ela vai subir. Vou atualizar a página. Sumiu. Ah, Paulo, não era. O que é que eu faço? Eu clico dentro de novo e aperto Ctrl Z. Se eu não quiser utilizar Ctrl Z, eu posso vir aqui, ó, tem versões mais antigas, e selecionar que em qualquer horário desse aqui, porque cada um desses aqui é um backupzinho que ele fez antes de alguma atualização. Qualquer coisa que eu edito aqui, ele salva aqui em cima. Então, eu tenho esse mecanismozinho de segurança também. Lembrando que a gente também no começo fez uma cópia lá antes de começar as edições, então você pode testar à vontade até descobrir. Essa é a parte mais detalhada um pouco desse script, mas todo o resto já são locais padrões onde você vai colar. Então não tem muita dificuldade não. Aí vamos dar continuidade aqui. Encontrei a minha estrutura da descrição. Aqui eu vou substituir esse código, né, da estrutura da descrição do meu tema por esse novo. Copiei. E colei. Essa daqui já é a minha estrutura nova. Vou salvar. Recapitulando, em theme.liquid eu colei a minha estrutura funcional, essa aqui que vai abrir e fechar a abinha. Em Product Template eu substituí a estrutura da minha descrição pela minha nova, né? Ela aqui já possui as classes que vão efetuar as funções. E agora eu vou em Assets para colar a personalização do meu novo botão. Vamos ver aqui como é que está ficando. Vou atualizar aqui a página. Ele já tem aqui embaixo, ó, ver mais e ver menos. Certo? Vamos lá agora em Assets. Aqui em Assets eu vou em temp.css, ou pode ser
tema SCSS, o estilo.css, né? Vou clicar em cima dele, vou até o final aqui, e vou colar aqui, ó. Aqui tem todo o passo a passo. Em Assets, abro o arquivo TMSSS e lá embaixo, na parte inferior, você cola essa estrutura aqui. Copiei, colei. Salvar. E agora eu vou atualizar. Pronto, já tenho o meu botão que expande. E meu cliente agora tem a liberdade de aumentar ou reduzir na forma que ele preferir aqui. E aqui no CSS você pode personalizar o seu botão à vontade. Você pode colocar a borda, pode centralizar o texto, pode centralizar o botão, pode definir cor de fundo, mudar o tamanho da fonte. Dá pra fazer muita coisa. Aqui no canal mesmo a gente tem vários vídeos explicando como é que faz essas personalizações em CSS. A gente resolveu criar uma personalização para essa função, né, desse botão. E uma estrutura um pouco diferente, porque esse botão aqui ele tem umas desvantagens que eu vou já mostrar para vocês. O que acontece? Quando eu terminei de desenvolver esse botão, eu notei que ele possui algumas características que poderiam ser melhoradas. E aqui no canal a gente tem uma galera que sempre está apoiando, sempre está mandando pix, sempre está mandando doação. Então eu resolvi ceder um tempo a mais para criar um segundo botão para essa galera, né? Ou seja, se você já fez uma doação para o canal alguma vez, já mandou um pix ou algo similar, tá bom? É só mandar um e-mail para a gente que eu vou mandar o código fonte desse botão já personalizado e com essas características que eu vou citar agora para vocês, beleza? É só mandar um e-mail para a gente que eu já deixo o código disponível. Ah, Paulo, por que você não vai deixar o mesmo código para todo mundo? Porque é o que acontece. Um botão simples como esse que a gente acabou de criar aqui, ele não demora umas 2 horas para ser criado, é algo relativamente rápido. Tem até conteúdo que você encontra por aí na internet que você pode fazer reaproveitamento. Então, assim, é algo que não demanda tanto tempo, até num tempo de folga a gente consegue desenvolver uma estrutura dessa. Já uma estrutura personalizada, a gente requer um pouco mais de atenção, você requer um pouco mais de capricho e você requer bem mais horas. E essas horas, elas saem do bolso de alguém, né? Para poder custear essa despesa que a gente tem com esses desenvolvimentos, né, a gente utiliza o recurso que vem de doação do canal. Então, assim, para conseguir desenvolver estruturas melhores, né, ferramentas, soluções melhores, a gente faz uso desses donativos. Então, seria injusto com a galera que faz essa doação eu criar super soluções ou super aplicações e disponibilizar para todo mundo, inclusive aquela galera que não deixa nenhum like, não faz nenhum compartilhamento. Então, assim, a gente precisa dar a César o que é de César, né? Para todo mundo que fez uma doação, um pix e tudo tal, eu e minha equipe a gente está desenvolvendo conteúdos um pouco mais diferenciados para esse pessoal, a fim de reconhecer toda essa importância que eles têm dado para a gente, porque se não fosse esse patrocínio de vocês, a gente ia ficar sempre no básico, né? E não é saudável para a gente sempre entregar estruturas que ficam limitadas, né? Então, eu acredito que a gente precisa retribuir quando a gente recebe algo positivo, né? A gente vai continuar postando conteúdo para o canal, né, como a gente sempre fez, e tentando caprichar o máximo possível dentro das nossas limitações. Ou seja, eu tenho 4 horas disponíveis, eu vou entregar uma solução dentro de 4 horas, como foi o Superscript que a gente passou 2 dias construindo para poder entregar. E de vez em quando a gente encontra uma falha ou outra aqui que a gente não consegue melhorar porque a gente não tem recurso, né? Então bora lá. Primeiro, perceba que ele já tem uma personalizaçãozinha de CSS, então ele já vem com estilo diferenciado. Outra coisa, esse botão, note que aquele segundo botão lá, ele não consegue, deixa eu abrir ele aqui de cima para a gente mostrar. Esse botão aqui ele não consegue se realocar, ele sempre vai ficar nesse distanciamento aqui, ó, daqui para cá, ele sempre vai ficar nesse mesmo local. Já esse outro não, você consegue reduzir
o distanciamento dele da descrição, então se você quiser ocultar a descrição toda, você pode. É uma vantagem desse botão. O script dele é um pouco diferente. Não é só questão de estética. Vamos lá. Outra coisa também é que esse botão aqui, quando você volta para cá, que encontra um produto que não tem descrição, deixa eu ver se esse aqui tem, não tem. O botão ele continua aparecendo, né? Esse é um problema. Mas esse outro a gente conseguiu solucionar ele. Vamos lá, aqui, início. Que se o produto ele não tem descrição, o botão também não aparece. E é isso. Obrigadão por ter acompanhado até aqui. Como sempre, o script desse vídeo ele vai ficar na descrição. E pra galera que sempre está apoiando o canal, é só mandar um e-mail pra gente que eu disponibilizo o acesso desse botão de ver mais personalizado. Beleza? Obrigadão aí e até a próxima.